Ah, agora sim. Agora sim. Karine, tudo bem? Deixa eu aumentar um pouquinho o som. Agora sim, agora deu certo. Bom dia, viu? Bom dia. Ô, Érica, faz um favor para mim. A Érica, a doutora Érica está tentando entrar e ela não está conseguindo, porque ela não tem a senha do Facebook. Ah, eu acho que tem, Tem alguma outra forma dela entrar? eu acho que tem pelo e-mail também ela consegue entrar. Eu tô com ela no telefone, tá vendo? É, Pelo pelo e-mail, e-mail ela consegue, pelo Gmail também. vê se você consegue entrar pelo e-mail. Isso. É, É. tá aparecendo para ela só Facebook ou E, YouTube. e pelo YouTube ela consegue? Pelo YouTube ela tentou, não dá. Não Entra pelo dá? Facebook. Eu vou te mandar minha senha do Facebook. Entra com a... Será que ela consegue entrar com o meu mesmo do Facebook ou não? Vai Consegue. cair. Consegue sim, não cai não. Dá pra fazer, viu, Vou te doutora? mandar minha senha do Facebook. Tá? Peraí. Tá vendo? Quem tem amigos tem tudo, tá vendo? Qual que é teu e-mail? Tudo minúsculo, tá? Tá. E o teu e-mail para colocar aqui? Peraí. Tá. Pronto? Vê se deu. Doutor Júlio, deixa eu já ir Claro, antecipando claro. o caso, Tudo bem tá? com Eu sou a você? delegada do CRES, meu nome é Karine Suzuki, tá? Que bom, bom te É, conhecer, viu? Mais com o professor, você ganhou um amigo aqui. Tá tudo bem com você? Saúde tá. física, mental? Tá tudo bem? Tudo jóia. Que bom, que bom. Eu tô com a Érica é advogada do Bueno Neto, tá? Tá bom. E aí o que que acontece? A gente tá num caso que é da minha cunhada, inclusive. E o que tá acontecendo? Ela juntou-se com uma pessoa, com o ex-marido dela, tá? Aí houve a dissolução da união estável. Na dissolução da união estável, o que que aconteceu? Ele pegou todos os bens deles e passou pro É, pai dele, tá? Via contrato falso. Isso aí eu tenho uma carta de sentença do contrato falso, tá? Que foi simulado, foi fraudado, reutilizado selos, e aí o cartório de Diadema falou que ele não existia firma reconhecida das pessoas, etc. Então a gente tem essa carta de sentença de contrato falso. Aí o que ele fez? Ele pegou esse contrato falso, levou lá na prefeitura de Diadema e também levou lá na cooperativa. Na cooperativa, eu acho que ele fez algum acordo com o cara lá, entendeu? Da cooperativa, para ele ter mudado do nome da minha cunhada pra ele ter conseguido para o nome alterado, do pai né? dele, tá? E aí, o que aconteceu nessa história toda? Ele mudou isso aí. A gente conseguiu provar na dissolução da UNE estável que ele fez toda essa simulação, todo um contrato. E o que aconteceu? A gente conseguiu provar porque tinha IPTU no nome dela, o carnê do IPTU, até o vizinho, ele está em condomínio, tá? Porque imagina que era um lote de 250 metros e aí eles desmembraram em dois pedaços, tanto o da minha cunhada quanto o do vizinho. Tá. Você entendeu? Acabou E aí, o que desmembrando. aconteceu? Tem a conta de luz em nome dela, das casas, tem os WhatsApps, tem um processo que a cooperativa entrava contra a minha cunhada, tá? Tem as conversas de WhatsApp das inquilinas da minha cunhada, o que mais? Tem a prova do documento falso, tem a transferência do pagamento, tá? A transferência do pagamento do terreno, o que mais? E também tem um negócio de proprietário anterior da prefeitura, que estava no nome da minha cunhada, tá? O que aconteceu nessa história toda? A gente conseguiu fazer a dissolução da união estável, ela ficou com metade dos bens, que é um predinho. Tá.
E esse predinho são sete apartamentos, são 6 apartamentos e um embaixo, tipo uma lojinha, sabe? É comercial embaixo, né? Comercial, exato. Aí o ex-marido dela não pagou IPTU desde 2016, foi quando ela separou. Passou esses imóveis para o pai dele, para o nome do pai dele, via contrato falso. Apresentou na justiça esse contrato falso na dissolução da união estável, tá? E aí todas as outras coisas que ele tinha, ele colocou em nome de laranjas. E eu provei tudo isso, porque eu fui de cartório em cartório vendo se ele tinha alguma procuração pública com poderes integrais, entendeu? E aí eu consegui provar todas elas. Inclusive, ele continuou fazendo isso. Daí achei uma casa lá dele que ele comprou em contrato de gaveta, entendeu? E aí ele não pagou, a mulher executou, então eu tenho um processo com contrato de gaveta, tá? O que eu preciso saber? Como eu faço para elidir a usucapião do pai dele? Tá. Porque ele fala que está desde 2014, mas tem esse contrato que é falso. Você entendeu? Doutora Karine, Na verdade, me fala, a ação de usucapião... Te cortei, perdão, desculpa. Mas a ação de usucapião, ela está em andamento, né? Ela está em andamento, essa ação. Não tem ação de não tem? usucapião ainda. Tá, ainda não tem. Tá? Tá. E aí, o que acontece? A minha cliente, ela tem hoje, a gente está tentando executar a metade dela, Tá. entendeu? Basicamente, a outra metade, basicamente, o ex-marido dela perde, porque ele deve pensão e está devendo mais 1,5 milhão. Tá? E aí, o que acontece? Ele tá se eximindo de citar, aquelas coisas, né? Para ser intimado de novo, para cumprimento de sentença. Só que eu preciso elidir o campeão. Tinha uma advogada, ela saiu, e aí eu entrei, porque a minha cunhada casou com o meu irmão, eu entrei porque eu falei assim, isso aqui tá perdido praticamente. Aí eu tive que ir fazendo uma coisa por coisa, entendeu? Entendi. E aí a gente entrou com o pedido de obrigação de fazer, a Érica que entrou para mim, entendeu? Tá. E nessa história... Doutor Júlio, Oi, bem? tudo bem? Imagina, fica à vontade. Prazer falar com a doutora, viu? Ganhou mais que um professor, ganhou um amigo aqui, tá bom? Tá ótimo. Só explicando um pouquinho, esse lote, hoje, a propriedade tabular dele é a cooperativa ainda. Tá. Né? Ele, embora seja desmembrado, ele está desmembrado, mas não registrariamente. Então, hoje tem 4 proprietários, né, titulares de direito, né, nesse lote. Um tal de Orlando com esposa, que tem a propriedade de 50% do lote. Os outros 50% do lote, por conta da sentença prolatada no contexto da dissolução de união estável, ficou 25% para Leila e 25% para o Tiago. Tá. Mas tudo isso são direitos aquisitivos que a gente não conseguiu ainda, por meio amigável, das escrituras, porque a cooperativa se nega a cumprir tanto a sentença como se cumprir o próprio compromisso que eles têm com uma outra parte do imóvel. Tá. Nesse sentido, a gente pensou em entrar com uma ação de obrigação de fazer em face da cooperativa. Foi feita a ação de obrigação de fazer. Tá. 25% da Leila. Ok. E aí surgiu uma dúvida até nossa aqui da Karine, se essa ação por si elide o direito de usucapião que o pai, o Tiago, né, possa exercer aí no futuro. Então, a gente precisava buscar, na verdade, a titularidade do bem, Tá. fazer com que a cooperativa cumpra a sentença, ou seja, otorgando para a Leila 25% do imóvel e buscar reintegrar, não sei se essa palavra é correta, não sei se é assim correta, a Leila na posse direta dos seus bens, que hoje estão todos locados, salvo engano, em nome do pai do Thiago, salvo engano. Tá tudo locado em nome do pai do Thiago, ele refez os contratos lá, entendeu? Entendi. Colocou tudo no nome dele para apresentar na justiça dizendo que ele era o proprietário.
O vizinho deu um carnê do IPTU antigo, de 2015, tá? Que estava no nome da minha cliente, que é a Leila, da minha cunhada. E aí, o que acontece? Eu fiquei bastante na dúvida se entrava com uma reintegração de posse, com uma reivindicatória, entendeu? Eu vi um monte de possibilidade. E aí eu falei, eu tô na dúvida, eu sou delegada do CREDS, entendeu? E aí, assim, o meu ramo é imobiliário, então a parte de reintegração e tal, eu já não sei mais, entendeu? Entendi. Aí eu falei, eu preciso de alguém específico, porque eu lembro, na época da faculdade, que só eligia com uma concessória. A faculdade de Direito, ela, infelizmente, ela é necessária, senão não estaremos aqui, mas ela deixa a desejar, né? Você vê, invadiu, a gente aprende o que na faculdade de Direito? Aprende que é reintegração de posse, e não é, né? Nós temos que analisar se o cliente tem registro, que aí é petitória e não possessória. Muita coisa a gente aprende errado. Uso capião, a gente aprende o quê? 2, 3, 5 no máximo? É muito pouco, né? Exato. Muito pouco. Doutoras, com muito carinho, né? Hoje está pacificado. A posse, ela só deixa de ser mansa e pacífica quando nós temos o quê? Ou uma petitória ou uma possessória com trânsito julgado. Então, as ações possessórias em andamento ou as petitórias não tiram a posse mansa e pacífica. A posse continua sendo mansa e pacífica. Então, uma reintegração de posse, uma manutenção de posse, um interdito proibitório, continuam a ação em andamento, o uso capião continua vivo, né? Porque enquanto não ocorreu o transjulgado, não há que se falar em posse que não seja mansa e pacífica. É a mesma coisa as petitórias, reivindicatória, emissão na posse, ação de resgate. Por isso, hoje, para inibir o uso capião, o que a gente tem que fazer? Se possível, tem que pensar em locação ou comodato, né? Mera tolerância. Por isso, uma ação, dependendo da situação de arbitramento de aluguel, ela é muito bem-vinda, né? Ela é muito bem-vinda. O que eu faço com os inquilinos que estão lá? Eu notifico eles e peço para eles saírem? Como é que eu faço? Refaço? Porque os inquilinos que estão lá, doutora Karine, eles estão pagando aluguel direto para ele, né? Não é isso? É, exatamente. Então, o ideal é fazer... Sabe o quê? Pode... fica à vontade. Pode falar. Fica à vontade. Não, pode falar. O ideal é fazer o quê? Notificar os inquilinos e falar para eles, ó, vocês estão pagando aluguel para a pessoa errada, né? Aquele inquilino que tiver orientação jurídica, o que ele vai fazer? Ele vai acabar depositando em juízo, vai acabar fazendo uma ação de consignação de pagamento, alguma coisa assim. Aquele inquilino que não tiver informação, ele vai acabar dividindo o aluguel em 2, né? Paga metade para ela e metade para ele. Então, nós vamos ter gente que vai depositar em juízo, provavelmente, ou consignação e pagamento, ou pessoas que vão dividir o aluguel. Essa notificação ajudaria, sim, bastante, viu? Até para provar o ânimos domini dela, né? E a notificação eu consigo... E se eu alterar lá na prefeitura o IPTU para o nome dela e do Tiago? Daí eu também consigo ou não? Só a posse é através da locação? Na verdade, hoje a discussão principal é a registral, né? E o imóvel não está no nome dela, está no nome está no nome da empresa, né? A parte de registrar, o que está acontecendo? A cooperativa, o presidente da cooperativa não quer registrar porque ele fala que não tem nenhum documento. E diz, primeiro ele falou assim que a pessoa quitou, a gente pega os documentos e joga tudo fora. Aí depois ele virou agora e falou assim para mim, não, é que o menino que foi lá, que era o ex-marido dela, disse que pegou o documento para retirar, para fazer um xerox, sei lá o quê, e sumiu com o documento. Você entendeu? Entendi. Eu não posso registrar só no nome da Leila, porque só estava no nome da minha cunhada. Porque eu não sei se ela que era proprietária mesmo. Aí eu falei, eu tenho IPTU, tenho uma ação, mas eu não quero saber, porque depois o Thiago vai entrar com uma ação contra mim, entendeu? Na verdade, ele não quer fazer, né? Não quer. Por isso que a gente entra com uma obrigação de fazer, entendeu? E tem outra, né? Aí... Ele se deixar parado, ele vai acabar fazendo uso capião, porque hoje ele recebe aluguel com exclusividade, né? Ou seja, com o passar do tempo, ele vai acabar fazendo uso capião, vai provar a posse dele indireta. E o ânimos domini tá fácil provar, porque quando a gente recebe aluguel como locador, a gente se sente dono e a pessoa também nos paga porque ela acha que a gente é dono, né? Tá arriscado, sim, tá arriscado. Como é que eu faço para saber quem são os inquilinos? Eu tenho que ir lá e notificar, independente do que seja, do nome, do que for. O ideal é fazer a notificação extrajudicial, mesmo que no polo da notificação apareça desconhecidos, né? Ou não apareça nome nenhum. É uma saída. Agora, uma outra saída
Porque a doutora me falou que existe uma ação declaratória de união estável de solução, não tem? Tem. Isso é bom, porque quando nós temos uma ação declaratória de união estável, com dissolução, ou um inventário em andamento, porque a ação de arbitramento de aluguel, nós precisamos do registro. Nós precisamos ser coproprietários ou proprietários. Nós não temos isso, né? Porque o imóvel está em regra irregular. Mas como existe uma ação declaratória de união estável, daria para trabalhar com a dissolução, né? Dissolução. Como existe essa ação de solução de união estável, daria para pleitear, através de uma ação autônoma, o arbitramento de aluguel. Eu faria a primeira notificação para deixar mais robusta essa ação. Depois da notificação, se der certo, ótimo. Se não der, dá para pensar numa ação de arbitramento de aluguel, hein? Ação de arbitramento de aluguel. Perdão, doutora? A gente poderia entrar com arbitramento de aluguel com base na sentença declaratória, que reconhece 25% em nome da lei, não é isso? Poderia fazer uso capião antes dele, poderia, e depois pleitear através de uma ação de arbitramento de aluguel, que o aluguel seja pago para ela, né? Pelo menos 50%, né? Tá, para baixo, por favor. Tá. Porque o caminho dele para regularizar esse imóvel ou é uma reurb ou uso capião. Se a gente pleitear o uso capião antes dele, nossa, se ele fizer o uso capião, vai ocorrer a prevenção, né? Vão ser julgados juntos. E normalmente esse processo vai ficar ele com 50% e ela com 50%. É uma forma de se prevenir ela. Mas como eu faço o uso capião dela, sendo que ela não tem a posse? Mas em algum momento ela recebeu aluguel? Recebeu. Então, ela recebia aluguel antes, em 2015. Então eu mencionaria isso, que ela recebeu aluguel e ela mantém a posse alternada. O que é a posse alternada? É o novo conceito de posse, ela toma conta. A gente sabe que não, né? Mas nós precisamos alegar isso para manter o uso capião vivo. E aí pede audiência de instrução e julgamento, só para tentar atrasar ele ou forçar ele a fazer um acordo. Entendi. Porque do jeito que tá muito fácil para ele, né? Fazer uma ação de uso capião e se tornar proprietário de tudo, né? Exatamente. E aí, então, você acha que é melhor fazer? Eu faria. Ação de uso capião. Ação de uso capião, alegando a posse alternada. Mas então, É. a gente desistiria da ação de obrigação de fazer? Eu não desistiria, não. A ação de obrigação de fazer foi uma ação que as doutoras usaram com muita inteligência. Mas eu faria a proposta da ação de uso capião, distribuiria ela, até mesmo porque a única saída que ele tem para regularizar isso no futuro é o uso capião, então a gente amarraria ele, de certa forma, deixaria esse uso capião lento, nós usaríamos ele como sede de defesa para forçar um acordo, então é um uso capião que nós vamos pedir prazo suplementar para juntar documentos, vamos pedir audiência de instrução e julgamento. Não é um uso capião que nós precisamos que ele seja julgado rápido, ele tem que ser julgado lento, para poder ela ganhando força, né? E aí, a partir do momento que eu já notifiquei para receber aluguel 50% e não causou efeito, aí eu pensaria, depois da ação de uso capião, eu pensaria da ação de arbitramento de aluguel. Ação de arbitramento de aluguel? Arbitramento de aluguel. Por quê? Tá. Ele vai ser arbitrado a pagar o valor de 50% dela, entendeu? Ele não vai pagar integral. Tá. Aí ele vai alegar o quê? Não, mas tem inquilinos, então dá a metade do pagamento do aluguel para ela, entendeu? Entendi. E isso pode ser mencionado também na dissolução, viu? E futuramente também, uma carta na manga, as doutoras precisam saber, juntos, né? Que poderia ser proposta, ela ganhando a ação de união estável, a dissolução... Não, a ação da união estável ela já ganhou. Já ganhou? Então, meu Deus, que maravilha, hein? Então tá ótimo. Porque se ela já ganhou a ação de união estável, tá só na dissolução, daria para... Não, na dissolução ela já ganhou também. Que legal. Que notícia boa, doutora. Entendeu? Que legal. Ela ganhou metade. E aí, o que acontece? Eu separei a execução da dissolução, do cumprimento de sentença, da seguinte forma. Na parte que ele deve os aluguéis atrasados, tá? E na parte ilíquida, que seria a metade do patrimônio dela. Você entendeu? Entendi. Porque se eu desistisse, aí daria para... Antes da citação, porque o que acontece? Ele não foi intimado, ele falou, o advogado dele falou que ele só tinha procuração até a sentença. Você entendeu? Então, para o cumprimento que ele não teria procuração. Então, isso está atrasando e aí ele não aparece e tal. Aí eu mandei citar ele por WhatsApp. Você
Você entendeu? Entendi. Agora apareceu um AR positivo de como é que chama? De um, sei lá quem, de um dos endereços que apareceram, que eu mandei, porque o que acontece? Eu estava pedindo citação por hora certa ou citação por edital. Parabéns, hein? As doutoras conseguiram, então, a declaração, a dissolução. Isso é ótimo, porque o uso capião dela fica mais robusto, a obrigação de fazer também, e também a ação, a futura ação de arbitramento de aluguel também fica mais forte. E lá no finalzinho de tudo, dependendo de algum aluguel que ele não repassou para ela, ainda cabe ação de perdas e danos, né? Então, nossa, que notícia positiva, hein, gente? Então, e aí... Então, doutor Júlio, a ação, só voltando um pouquinho, a gente teria que, com base na ação de dissolução, que já foi julgado, influenciando 50% do imóvel para a Leila, a gente notificaria os inquilinos para começar a repassar os valores dos aluguéis, né, de bastante. Continuaríamos com essa obrigação de fazer, entraríamos com a saúde do campeão e somente após utilização das duas ações a gente entraria com o arbitramento de aluguel. Perfeito. Perfeito. A estratégia seria essa, né? Já que a gente tem sucesso na declaratória, na dissolução, então a estratégia seria o quê? Notificar. Poderia fazer a uso capião antes, o ideal é fazer antes, faz a ação de uso capião, deixa a ação de obrigação de fazer viva, posteriormente a ação de uso capião distribuída, o nome dela, alegando a posse que ela já teve e a posse alternada, e alegando até esse documento declaratório, né, da declaração de união estável, daria para notifica uma ou duas ou três vezes, pode ser de uma a três, depois posteriormente dá para fazer a ação de arbitramento de aluguel, porque evitaria o uso capião dele, e o próprio uso capião andamento ajudaria, né? Porque se ele propusesse uma ação de uso capião ou vier a propor, vai ocorrer a conexão dos processos, então vocês vão acompanhar. Perfeito, a estratégia seria perfeita. Então, e aí eu vou colocar a prenotação lá no cartório na matrícula, entendeu? E isso, pede a verbação premonitória. Dá para pedir na própria preliminar da uso capião, né? Antes dos fatos, requer a verbação premonitória. Aí o judiciário faz o quê? Expede um ofício, o juiz ou a juíza, manda para o cartório de imóveis para fazer constar naquela matrícula que tem uso capião andamento. Perfeito. Tá, agora a pergunta da doutora Érica, a doutora não respondeu. Ela perguntou se ficaria, continua, como que foi, Érica? Se continua com a... Como chama? Com a sua obrigação de fazer, em produzir, continuaria com essa obrigação de fazer. A minha dúvida, talvez me tenha respondido, eu não sei, é a ação do arbitramento de aluguel, ela pode ser ao mesmo tempo. Notifiquei os inquilinos com base na declaratória e nas notificações, indo para o arbitramento de aluguel, paralelamente o campeão mantém a ação de obrigação de fazer em andamento, e só lá no finalzinho mesmo, depois que a gente tiver tudo isso resolvido, que a gente entra com uma ação de perdas e danos, ou coloco tudo isso no molho agora? Não, eu faria perdas e danos lá no finalzinho mesmo, né? Depois da gente ter um resultado, um devido andamento no uso capião, a ação de arbitramento de aluguel, a gente tem uma decisão, talvez uma tutela antecipada, então lá no finalzinho eu faria perdas e danos para fazer com que ela receba os aluguéis que já foram pagos, né? Porque em regra a ação de arbitramento de aluguel vai fazer ela receber dali para frente o aluguel, metade do aluguel, né? Proporcional a parte dela. Então, esses valores que ela deixou de receber caberiam na perdas e danos. Então, mas esse valor que ela deixou de receber, eu tô cobrando uma parte até a dissolução no cumprimento de sentença da dissolução da união estável, entendeu? Você está cobrando lá? Acumulou com perdas e danos, então a obrigação de fazer? Não acumulou com perdas e danos. Tá. A perdas e danos quem concedeu, não, na verdade acumulou, porque quem concedeu foi o judiciário, entendeu? Entendi. Então se já está lá aí, não. No acórdão foi decidida a perdas e danos. Ah, tá. Então morreu a perdas e danos lá na frente, porque a gente já pediu ela aqui na ação de obrigação de fazer. Então já não dá mais para fazer. Tá. Mas a estratégia é perfeita, viu, doutoras? É a estratégia que tem que fazer, né? É a melhor e a que tem que fazer. Parabéns pelo trabalho que as doutoras estão desenvolvendo. Então é uso capião mesmo. Uso capião. Nem a integração, nem a... Como chama? Porque da Elite não tem nem o que fazer, né? Não tem o que Mas fazer. eu fiquei pensando, mas qual é o nome da uso capião? A uso capião, ela na verdade, a posse deles já é antiga, né? Nós estamos falando de uma posse de mais de 10 anos, não estamos?
A posse deles? 2016. 16, 4 anos. Não. 7 anos. Ah, um detalhe importante, hein? Eu usaria, ou oriento as doutoras a utilizarem, o uso campeão do 1238. 1238. Tá. Só que as doutoras vão falar assim, poxa, professor Júlio, mas o 1238 ele exige 15 anos ou 10. Aí as doutoras vão usar o quê? A tese da soma da posse. Quando a gente compra a posse de alguém, a gente pode usar a posse dessa pessoa, né? É uma tese muito boa. Então, a tese da soma da posse. E a tese que está todo mundo falando, né? Que é a tese mais atual que nós temos, que é a posse complementar. Ou seja, você faz uso capião, em regra o uso capião vai durar 2 anos, 2 anos e meio, 3, até as doutoras proporem. O prazo que demorar esse uso capião vai ser somado, complementado. Já temos aí 7 anos líquidos de posse. Dá para trabalhar então com a posse complementar. Anota o resto aí, doutora. Tá, já anotei. Ó, 1238, a posse complementar. Isso, o 1238 é o uso capião extraordinário, do Código Civil, né? Então, 1238 do Código Civil. Aí a outra tese que nós vamos usar, enunciado 492. 492, certo? Da Quinta Jornada de Direito Civil. Vamos usar a súmula 237 do Supremo. Tá. E vamos usar principalmente a posse complementar, que é o julgado do RESP. Anota a jurisprudência aí. Jurisprudência, acórdão, RESP. Pode falar. 1361. 1361. 226. 226. Isso. Tá. Esse é o julgado do Superior Tribunal de Justiça. Tá. Agora a nossa peça, ela tá bem forte, bem completa. E aí pede a averbação premonitória, né? Dá para pedir antecipação da perícia também. Eu não faria a reintegração de posse, por quê? A ação de integração de posse, a gente teria que provar o 561, o artigo 561. E se a gente não conseguir provar o 561 e perder a ação de integração de posse, nós vamos ser prejudicados no uso capião, entendeu? Entendi. Então a gente pode dar um tiro no pé, né? Pode dar um tiro no próprio pé. E aí, como que eu comprovo? Pode falar, Érica. Não, acho que a minha pergunta vai ser a sua. Pode falar. Não, fala aí, Érica. É que como que eu vou... A minha dúvida ainda é eu provar essa posse minha da Leila durante esses 10 anos. Isso eu não entendi muito bem. A questão da Na verdade, hoje, para efeitos de uso capião, nós podemos trabalhar o uso capião no passado, lá no passado, isso há 20 anos, né? A posse, em regra, tinha que ser direta, tinha que morar, ter comércio. Agora não. Para uso capião, eu posso ter a posse direta, indireta e alternada. A posse direta ela nunca teve, mas indireta ela teve, porque ela recebeu aluguel, e a posse dela é alternada. É um imóvel que ela é responsável, ela está de olho, ela se preocupa. Então é essa posse que ela tem, a posse alternada, que é a posse do Supremo, entendeu? E fora isso, nós vamos usar para complementar a soma de posse, ou seja, eles compraram de alguém, né, esse imóvel, então dá para somar a posse com o antecessor, e dá para usar a posse complementar, que é esse julgado que eu passei, o 1361/226. Então, a gente provaria a posse dela indireta e complementar de 7 anos, e usaríamos para completar esses 3 anos a posse complementar, que é do julgado 1361/226, mais a soma de posse. Esse uso capião, na verdade, é mais para forçar ele a fazer um acordo com ela, ou pelo menos se ele propor ação de uso capião, as duas ações serem julgadas juntas. Nós estamos usando esse uso capião por segurança para blindar ela. Mesmo que pegue um juiz conservador, um juiz que não está atento à nova jurisprudência, se ela perde a ação de uso capião, não causa coisa julgada. Ela pode propor no dia seguinte ao transjulgado outra ação, entendeu? Então, mas ainda ela, o que acontece? Ela teve a posse direta, entendeu? Porque ela morou lá um tempo. Ela morou lá? Ah, que bom. Melhor Ela ainda. construiu esse predinho, entendeu? Entendi. Ela teve a posse direta, aí depois ela saiu, ela teve a posse indireta alocando, entendeu? Aí depois, o que aconteceu? De 2011 até 2016, final de 2015, ela estava lá. Aí, em 2016, o cara passou pro nome do pai dele. Só que ele passou via documento falso em 2014, ele foi retroativo a data. Você entendeu? Entendi. E aí, então... Só contextualizando, esse documento falso, aí, ele foi julgado nulo, né, de pleno direito, com sentença transitada em julgado também, certo?
Entendi. Então, Agora, as doutoras entenderam? Porque como nós temos uma dificuldade muito grande de usar a reintegração de posse, porque a gente não vai conseguir provar o 561, então vira uma aventura jurídica, a reintegração vira uma aventura jurídica. O risco de a gente perder é maior que 90%. E se a gente perder a reintegração de posse, queimou outra estratégia. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos no plano B. A nossa estratégia é falar, opa, a posse foi nossa. Tivemos posse direta, né, porque ela teve a moradia, indireta, porque alugamos, e agora atualmente alternada, porque ele passou por cima de nós, mas alegar sempre essa posse. Porque vai acabar brindando ela no sentido dele propor uso capião. E se ele propor uso capião, vai ocorrer a conexão das ações. A uso capião dela e dele. Entendeu? Entendi. Então, eu posso contar a posse dele também, a posse indireta da locação que ele fez de forma incorreta. Pode. Pelo fato de ser nulo, não elide isso aí, a posse do uso capião dele. Não elide isso, não acaba tirando qualquer requisito. Tá. E a hora que ele vê o uso capião, capaz ele se habilitar no uso capião. Aí, ele se habilitando, ele vai falar, ela não tem a posse. Aí tem que bater muito. Não tem, porque de forma compulsória ele tirou essa posse direta dela. E indireta, porque ele não está repassando os aluguéis. Mas existe a ação de obrigação de fazer. Ela até morou no local, então vai nessa linha, entendeu? Entendi. Então, tanto é que assim, tem até uma ação contra ela da cooperativa, entendeu? Tem até uma ação da cooperativa? Tem. A cooperativa entrou com uma ação contra ela. Ah, nossa. Cobrança? Eles estão cobrando alguma coisa. Ótimo, mas é bom. Ajuda isso, porque demonstra o ânimos domi dela e demonstra também, queira ou não queira, a posse, né? Eu tenho um carnê do IPTU também, de 2015, que o vizinho deu para ela, entendeu? Que estava no nome dela. Muito bom, muito bom. Ajuda sim, com certeza ajuda. Eu iria nesse caminho, doutoras. Eu iria porque, na verdade, é o caminho mais seguro, né? Esse uso capião é um uso capião, pode ter sucesso, claro que pode, mas ele é mais uma barreira para que ele faça uso capião, para que ele venda a posse para outra pessoa, porque como ele está mal intencionado, ele vende a posse para outra pessoa. Quem tem a posse pode vender, né? A cessão de direitos possessórios e afins. Então, esse uso capião é mais para a gente conseguir chegar na matrícula e conseguir fazer uma averbação, brigar. Amanhã ou depois, se alguém comprar dele a posse, ele de má fé vender a posse, aí sim a gente consegue fazer uma reintegração de posse, porque a gente tem o uso capião em andamento. Aí é diferente, né? Tá, então seria a posse direta, indireta e a posse alternada. Aos 15 anos. Isso. Na verdade, vai bater com uma moradia, posse. Ela fez investimentos econômicos no imóvel, imagino, né? Então daria para cair de 15 para 10. Consegue trabalhar com 1238, parágrafo único, hein? É o parágrafo único que vai usar. Qual que é? O 1238, parágrafo único. Parágrafo único. Tá. Que é o de 10 anos, né? Tanto é que o nome desse uso capião vai ficar assim, a ação... É verdade, o nome desse uso capião vai ficar assim. A ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. De uso capião... Extraordinária social. Olha o nome da ação de uso capião. Ação declaratória judicial de uso capião extraordinária social. Conforme o quê? 1238, parágrafo único e enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. 492 da 5ª Jornada de Direito Civil do CNJ. Tá. Então nós temos um uso capião que é uma ação declaratória com base na posse dela, que foi direta, em algum momento indireta e atualmente alternada. Esse uso capião vai fazer o quê? Vai fazer a gente chegar na matrícula, provavelmente conseguir a averbação promonitória, vão pedir isso dentro da peça. Essa peça, doutoras, eu posso olhar, tá? Para ajudar as doutoras. Pode mandar para o WhatsApp com a Maria, ela me avisa. Ou marca uma mentoria, eu olho também. O que as doutoras quiserem. Eu ajudo de um jeito ou de outro, tá? Tá ok, então. Por WhatsApp, né? Pode mandar sim. Mas eu acho que você só escreve ele no processo, a hora que você sabe o processo. Tá ok, então, doutor. E aí, então, você acha que dá pra gente elidir uso capião com a própria uso capião, com a nossa própria uso capião, é isso? Vai ser um meio, né? Porque como a ação de reintegração de posse se tornou uma ação de risco,
Hoje o uso capião nós vamos usar o veneno contra ele mesmo, entendeu? Entendi. Aí eu falei, meu, dá pra entrar com reivindicatória, dá pra entrar com um monte de coisa. Tinha uma outra que era... É que a reivindicatória a gente precisaria do registro, né? A gente não tem. Então, por isso que eu tava tentando fazer o registro, você entendeu? Agora, vamos dizer que a gente consiga fazer o registro, né? No nome dela. Vamos dizer que deu certo lá. Aí, independente do uso capião, daí dá para fazer uma reivindicatória. Aí vale a pena. Né? E o uso capião vale a pena até, talvez, fazer a desistência dele, se conseguisse o registro. Porque aí nós vamos trocar de caminho. Nós vamos pelo caminho da propriedade, entendeu? Entendi. Um caminho inverso, né? Mas hoje, o que nós temos, na impossibilidade de fazer a ação de reintegração de posse e na impossibilidade de fazer a reivindicatória porque a gente não tem o registro, cabe usar o veneno contra ele mesmo, né? Que é o uso capião. Entendi. Não tinha pensado nessa hipótese, mas é bem legal mesmo. E não esquece... Daí, pelo menos, ele de uma parte. Ele de uma parte. E outra coisa, a hora que ele vê o uso capião, ele vai querer se habilitar, ele vai querer... Mas ele sabe que o uso capião, em regra, vai ser demorado esse uso capião, porque ele vai se tornar litigioso. Então, talvez ele queira fazer um acordo, a gente consegue forçar ele a fazer um acordo. E se não quiser, a gente trava ele, né? Então, na verdade, ele não vai fazer acordo nenhum, porque o que acontece? O outro pedaço do predinho, ele perdeu. Ele perdeu? Você entendeu? Ele tá devendo 1,5 milhão. E aí ele não quer fazer, e aí ele tá pagando o cara lá da cooperativa, entendeu? Pra não registrar. Porque eu conversei com a Patrícia, a tabeliã lá de Diadema, de registro de imóveis, até ela falou, faz por esse negócio. Não estava tudo no nome da Leila, faz o nome dela que eu aceito. Porque o que acontece? Eles estão em um condomínio, porque metade do terreno é da Leila e do ex-marido e metade é do vizinho e da mulher. Só que o vizinho e a mulher, eles vão separar, vão se divorciar, entendeu? Entendi. E aí não dá para fazer o desmembramento do terreno, porque tem 245, porque a esquina comeu 5 metros, entendeu? Aí eu pedi as construções são ilegais, né? e a construção tá ilegal também, então deve 60 mil ainda de IPTU. Então, até a minha cunhada queria ir lá na prefeitura e fazer essa parcelamento, entendeu? Porque o vizinho tá desesperado. Que já citaram ele, vão começar a bloquear as coisas dele, tá na dívida ativa. Na execução, E entendeu? o contribuinte é único, né? O contribuinte é único. Ah, tá. Então acaba pegando a parte dela também. E me fala uma coisa, esse valor parcela, ela conseguiria arcar com essa parcela? Porque não é obrigatório. Para ela ganhar uso capião não é obrigatório isso, mas se ela tivesse condições financeiras de parcelar, nossa, ajudaria bastante, né? Não, ela consegue. Consegue? Mas aí a única coisa é que a gente não sabe como é que ela vai fazer lá na prefeitura para ela passar pro nome dela, entendeu? Entendi. Porque eu perguntei na prefeitura, tá, e aí como é que vocês passaram do nome dela pro nome do pai dele? É só a pessoa vir com um contrato aqui da cooperativa que tudo bem. Entendeu? Só que ele fraudou esse contrato da cooperativa. Nossa. Eu falei, mas vocês não guardam uma cópia, nada? Ele joga sujo, né? Joga sujo, né? Joga sujo. Agora esse uso capião, nesse momento... bem sujo, eu tive que trabalhar muito. Nesse momento, a melhor estratégia é o uso capião, porque vamos dizer que ele venha a falecer. Durante o processo de inventário, dá para manter o uso capião vivo. Vamos dizer que ele propõe uma ação do uso capião. O nosso já foi proposto antes. Então, é a única estratégia que a gente tem para blindar ela, né? Do pior. Agora, em relação aos tributos, se ela conseguisse parcelar, nossa, ajudaria bastante. É uma forma de deixar a ação mais robusta de uso capião, né? Lembrando que esse uso capião, claro que a gente pensa em ganhar, claro, né? Qualquer ação a gente pensamos em ganhar. Mas ele tem duas... Mas lá na prefeitura eu faço o quê? Eu levo a carta de sentença... Leva a carta de sentença. Que é dela e leva as duas. A outra que metade é dela. A prefeitura depende muito quem atende a gente, né? Mas levando a carta de sentença em regra, já consegue sim fazer o parcelamento. A transmissão para ela, né, do IPTU. Entendi. Seria uma alternativa interessante. Se conseguir, é muito bom. Tá ótimo, então. Então eu vou pedir para ela fazer o parcelamento do IPTU. Ela consegue pagar, fica tranquilo. Ótimo, fico feliz. Tá? Doutoras, entra no site, a hora que vocês tiverem um tempinho, entra no site, é www.portaleso.
Tem várias pós-graduações, custam, acho que é R$ 980. Quando tem inscrição no Cresce, eu acho que ganha 20% de desconto, se eu não me engano. Tá. Ou seja, é uma pós online, tem plantão de dúvida ao vivo uma vez por mês, mas é uma pós fantástica. Vários cursos gratuitos, muitos cursos gratuitos de direito imobiliário, regularização de imóveis. Então, as doutoras estão convidadas. É www.portal.eso. Após, eu sou professor titular e coordenador. Por menos de R$ 1.000 vocês fazem uma pós. ESU. É fantástico, doutoras. Fantástico, muito legal. Legal. As doutoras já leram algum livro meu? Ainda não. Tiver oportunidade Eu também. assisti como é que chama? Eu assisti uma palestra sua lá no Cresce. Na Quarta Nobre? E aí, na legal. Quarta Nobre. E aí, o que acontece? Eu olhei e falei, é com esse mês que eu vou falar. Que legal. E aí eu falei, porque toda hora eu lembrava a outra advogada e falava, cara, você tem que entrar com uma possessória para ele ir ao campeão do cara. E ela, não, mas essa apropriação já é lead. Eu falei, não é lead. E você vê, olha que coisa, né? Se vocês tivessem feito correndo as coisas, aí vocês teriam feito uma reintegração de posse. Aí vocês não iriam inibir o uso capião, porque o uso capião não é a ação, a ação em andamento, a distribuição, é o trânsito julgado. Então não ia gerar efeito nenhum. E por outro lado, se vocês iam ter dificuldade de provar o 561, porque a posse direta dela já faz tempo, a posse indireta dela já faz algum tempo, vocês iam dar um tiro no pé. E aí vocês iam querer mudar correndo para a estratégia do plano B. Só que a hora que vocês fossem mudar para o plano B, vocês já dificultaram mais ainda o uso capião de vocês, porque vocês acabaram de perder uma possessória, entendeu? Entendi. A teoria e prática é muito diferente, né? A faculdade de Direito ela é necessária, senão a gente não estaria aqui. Mas o que ensina de coisa errada, né? Meu, Isso é verdade. hoje... E aí eu fiquei muito na dúvida, exatamente porque eu falei, se eu não conseguir provar a reintegração ou a reivindicatória, entendeu? Tem uma outra, eu não lembro qual que era a outra. Na verdade, a reintegração de posse seria um tiro no pé, a reivindicatória não dá. A ação de emissão de posse também não dá, porque emissão de posse também é uma ação petitória, né? Então também não dá. Você vê, é uma situação ruim. Eu vou ser sincero, vocês podem até falar para ela isso, ela precisa ter ciência disso. Ela está no famoso limbo possessório. O que é o limbo possessório? Ela não tem posse real hoje, fática, e não tem registro. Ou seja, por que vocês têm que contar para ela isso? Porque as doutoras estão advogando muito bem, mas numa situação muito ruim. Ou seja, é uma situação grave, uma situação ruim, chata, porque ela está no limbo possessório, ela não tem nem posse nem propriedade. Exatamente. Eu conversei isso aí com a doutora Patrícia, que É. ela tá do cartório, que ela tava assim, não queria fazer 75%, porque eu falei, olha, todo mundo, até eu conversei lá com o doutor Salomão, ele me falou, não, Karine, dá para fazer 75%, entendeu, da escritura. Porque até então eles batiam pra gente falando que a gente não vai fazer a escritura da cooperativa porque ela não vai registrar 75%. Aí quando eu falei, não, eu conversei com ela agora, entendeu? E com a doutora Patrícia, ela resolveu que vai ser feito no nome de como estava lá, que era da Leila antes, ela era proprietária integral. Depois passa a metade para coisa. Aí eles resolveram colocar outro empecilho. Não vai registrar porque a gente não vai fazer escritura, porque tá devendo IPTU, entendeu? Falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí, não, mas a gente não vai registrar. Eles não querem registrar, porque eles estão ganhando bola do Claro, entendeu? Estão ganhando propina do ex-marido. É difícil. Ele quer que dê a uso capião, entendeu? Por isso, não sei nem como que entrou. Eu sempre falo, né? A gente precisa usar o sistema contra ele mesmo, né? Aquele filme Tropa de Elite, pena que acabou, né? Foi até o 2 só. Deveria ter virado uma série no Netflix, porque o Brasil é um país complicadíssimo, né? E aí depois, hoje em dia tem gente querendo ensinar advogado a ganhar dinheiro, trabalha no cartório, né? E a doutora sabe que as coisas dentro do cartório é totalmente diferente, né? O mundo de Bob, né? O mundo... É que nem os campeões extrajudicial, doutoras. Aquilo não existe que quer ensinar, né? De cada 100 casos de uso capião, 98 é judicial. Nunca foi, nunca será extrajudicial. Mas hoje em dia a pessoa se auto-intitula, joga o vídeo na internet e se auto-intitula alguma coisa, né? Especialista. É assustador, né? Mas o pessoal tem feito bastante. Os
uso capião extraordinário, viu? Tem, mas pelo volume de uso capião que nós temos no Brasil, é pouco. É pouco. Exato. Porque praticamente, acho que é 90%, tem uma parte lá que eu conheço, 90% é irregular. Daqui de São Paulo. No Brasil, 75% dos imóveis são irregulares. De um estado para o outro aumenta um pouquinho, diminui um pouquinho, mas é muita coisa, né? É muita coisa. Tem uma parte aqui da Zona Norte que 90% é irregular. É verdade. Perto da Java Rural. Brasil e a Zona Leste também, né? A Zona Leste parece que é 85, 83. É muita coisa, é muita coisa. Aí eu falei, deixa eu verificar. Então tá bom, eu acho que isso aí. Tem alguma pergunta, ou é? Não, gente, foi bastante esclarecedora a nossa reunião. Tá. Eu acho que agora deu uma clareada pra gente, né, Karine? Eu também acho, porque eu não tinha pensado no capião mesmo. Porque eu tava bem na dúvida de que era e eu falei, não é minha especialidade. Eu sei fazer aquisição e fusão, não sei fazer, como chama, ação possessória. Entendeu? Eu estou à disposição, viu, gente? Ela também faz incorporação. Entendeu? Estou à disposição. Quando vocês precisarem de alguma coisa, eu estou aqui. Pode me chamar para mentoria, com muito carinho e muito respeito. A hora que estiver em São Paulo, vem tomar um café comigo, ficarei feliz. E faz aposta comigo, vocês vão gostar, vão se divertir, vão dar risada. Bom, pode deixar, vamos ver mesmo. É lá no portal do ESO, né? ESO é Escola Superior Universitária, vocês vão gostar. Eu só vou recapitular para ver se a gente entendeu tudo certo. Vamos fazer um checklist então. Com a ação de arbitramento, ação de uso capião. Primeiro, né? A gente primeiro notifica, então vamos lá, primeira coisa. Primeiro ele falou para entrar com a ação de uso capião. Faz primeiro uso capião, depois notifica. Aí depois faz a ação de arbitramento de aluguel, tá? E nesse meio termo vem a questão do IPTU, né? Se conseguir parcelar o IPTU e passar para o nome dela, não vamos esquecer disso não, que é importante, hein? Ajuda, hein? Então primeiro IPTU, primeiro de todos, né? Se conseguir, já ajuda. Pode até distribuir, como o uso capião é algo de urgência para defender ela, pode distribuir e depois fazer juntada, né? Se conseguir parcelar o IPTU, faz uma petição juntada juntando esse documento, falando, olha, conseguimos parcelar o IPTU, isso demonstra a posse dela, né? Tá bom, então. Então tá, doutor. Eu vou conversar com a Érica agora, e aí a gente elabora tudo certinho, eu mando pelo WhatsApp o coisa. Manda sim, que eu olho com muito carinho, tá? A peça, viu? Ok, então. Muito obrigada, viu? Eu agradeço, fiquem com Deus. Qualquer coisa eu tô aqui. Espero vocês em outros momentos da posse também. Tchau, gente. Tchau. 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 Fiquem com Deus. Tchau.